reestudado e muito bem conceituadas certas questões. Pelo Código Florestal, se nós abrimos hoje um jornal, qualquer jornal de grande circulação, nós vamos ver aí empreendimentos, às vezes empreendimentos de loteamentos rurais ou loteamentos no campo, que hoje estão tão em moda, né? E aí aqueles lagos lindos, né? No meio do loteamento, ou são pequenas represas, ou talvez, outro exemplo, né? Campos de golfe com tantos furos e aqueles laguinhos. Pelo Código Florestal, isso é tudo área de preservação permanente. Eu gostaria de saber como é que alguém vai aplicar essa legislação hoje e fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Uma recuperação da borda de um laguinho que é, eventualmente, uma parte que compõe um campo de golfe. Eu estou fazendo, talvez, uma figura meio dramática, mas isso é verdadeiro. Dentro do código, ele diz que qualquer reservatório de água, artificial ou natural, constitui, é objeto de recuperação ambiental. Sem levar em conta a diversidade, ou seja, um rio na Amazônia e um riachinho lá em Catanduva. Eles levam em condição quando determinam qual seria a amplitude, a largura desta área de conservação. Veja, novamente, nós estamos falando de áreas que já estão degradadas. Não estamos falando de áreas que têm que ser conservadas, porque assim o são. Se eu tenho uma reserva hídrica, se eu tenho, seja ele um riacho, se eu tenho um lago natural e ele está protegido por uma área, vamos dizer, uma floresta de galeria, uma floresta ciliar, ou mesmo uma mata, jamais isso deveria ser retirado. Isso, sem dúvida alguma, isso faz parte, isso protege, isso garante a nossa água, que talvez seja... Aqueles já existentes, né? Que o senhor coloca, né? O Dia da Água, nós sabemos que recentemente nós tivemos o Dia da Água, né, no planeta, e toda a nossa, toda a carência de água que nós temos no mundo. Eu tive digamos, a oportunidade que não se perde de conhecer partes da China e onde se vê realmente os leitos de água, estão todos eles, por questões de energia, né? Eles estão limpos, ou seja, se retirou-se até a última árvore, e é lógico, com todos os problemas que os chineses têm com água para captação exatamente, e até para água de bebida, né? Água para manutenção da vida ali. Voltando para o nosso caso, definições faltam. Faltam as definições exatamente para esses produtores que já têm as áreas implantadas, projetos que possam, sim, possibilitar essa recuperação, mas que, eventualmente, além da recuperação, pudessem ter algum tipo de uso múltiplo, e um uso múltiplo estudado de tal forma que você pudesse realmente manter aquele recurso hídrico, né? Eu posso ter uma área que talvez eu possa ter até uma criação de abelhas, eu posso ter uma atividade de apicultura. Não precisa ficar engessada necessariamente, né? Eventualmente eu possa ter uma área muito bonita onde eu possa ter coleta de produtos não madeireiros, ou eu posso eventualmente ter uma cultura que eu não use produtos químicos, que eu não use nada que possa estar contaminando aquele recurso hídrico. Deputado Bittencourt, bem-vindo. Nós agradecemos, né, a presença do doutor Lineu, cumprimento meu amigo Pedro Bigardi, deputada Beth Machado, da televisão, TV Assembleia. Dizer uma coisa, que nós estamos aqui pensando em recuperação de áreas degradadas, como o senhor bem colocou, e uma outra reflexão é a questão da flexibilização da chamada reserva legal, não é? São duas coisas totalmente diferentes. Se já existe a área preservada, não é, conservada, aí não se discute, principalmente quando ela tem essa finalidade
de amparar e de proteger os recursos hídricos, não se discute. Eu sou favorável que o governo se estipule ou discuta política pública que incentive o pequeno produtor, o pequeno proprietário, o médio, etc., a recuperar áreas que foram aí, ao longo do tempo, se degradando, não é? Essa é uma ideia. A segunda é a questão da flexibilização. Quanto à flexibilização da área, da reserva legal, no sentido de se adotar, de repente, em outros espaços, aquele proprietário que não tem a sua reserva legal, ele, através de um mecanismo aí que se criará, evidentemente, que se crie, ele adotaria, num outro lugar, uma espécie de vinculação com o mecanismo próprio à sua propriedade, para que ele cumpra a exigência do Código, a exigência da lei. Essa medida teria que ser discutida. Como é que o senhor vê essa questão, doutor Linneu? Há uma pergunta, eu brinco com os meus colegas de trabalho que existem momentos que nós não devemos achar nada, nós temos que aceitar aquilo que a regra manda. Agora, uma interpretação, ela é possível pessoalmente, né? Reserva legal, nós estamos falando de uma outra questão, bastante diferente do que nós estávamos discutindo áreas de preservação ou, leia-se, proteção permanente. Ela está protegendo algo, tá? Ela está protegendo uma encosta, ela está protegendo eventualmente um topo de morro, uma nascente de água, ela está protegendo um real manancial de água, tá certo? Então isso é uma área de proteção, ou como se usa no Brasil, no meu entender erroneamente, esse termo preservação. Para mim, preservação é uma outra coisa. Mas é uma área que realmente tem razões de ser protegida, né? A outra coisa é a reserva legal. A reserva legal tem uma origem histórica, nós não vamos entrar nessa origem histórica, ela é muito anterior a 1965. Só que houve uma aplicação disso de uma forma mais recentemente, com o CONAMA e tal, resoluções, outras datas que não vamos fazer aqui cronologia. E aí, a grande discussão é, primeiro, nós temos áreas novas onde a exigência da manutenção de uma determinada porcentagem de cobertura dentro de uma propriedade, essa porcentagem deveria ser mantida com cobertura florestal, não deve haver discussão com isso. Agora, também, outro termo que é bastante explorado e muitas vezes sem ter muita conceituação, definição, dentro daqueles biomas, tá certo, brasileiros, né? Então você tem essa diferenciação, os 80% na Amazônia, os 50% parcialmente em algumas partes do Mato Grosso, etc. Cerrado, aí os 35%, chegando nos 20% no restante do país. Bom, por que 20%, por que 35%, etc.? Talvez existam regiões que sejam regiões de altíssimo interesse à conservação, que talvez isso pudesse ser modificado. Modificado, teríamos até mais áreas de reserva legal, e por favor, não entendo que eu estou fazendo apologia de aumento das áreas de reserva legal. Existem regiões que, no caso, a instituição que eu represento, e eu pessoalmente, como técnico, eu sou 100% totalmente favorável a desmatamento zero. Eu acho que não devia ser de forma alguma, nem os 20% de abertura. Não estamos falando de reserva legal. Não prejudicaria a expansão da fronteira agrícola. Então, nós estamos falando do quê? De áreas que, através de um zoneamento, através de uma prioridade, que é uma prioridade estratégica, institucional, do país, ou regional, por alguma razão, essa área não deveria ter reserva legal de 80%. Toda essa área deveria ser realmente uma reserva legal de 100%. E o proprietário, se isso for uma reserva particular, se isso for uma área particular, ele vai vender direitos dessa área. Serviços ambientais. Aquilo que hoje genericamente se chama serviços ambientais.
esse proprietário poderia vender títulos, tá certo, de sua área de reserva, para que isso pudesse compor, talvez, as reservas legais e outros proprietários que têm uma atividade implantada, talvez há século. Tá certo? Sim. Deputado Pedro Bigardi, que pacientemente esperou sua primeira intervenção, muito bem-vindo.